A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Amém, meu amado irmão, querido. Nós estamos continuando a compartilhar a respeito da carta de Paulo aos Romanos, do que nós temos chamado de quinto evangelho. E hoje nós queremos continuar a ministrar ao seu coração essas verdades tão poderosas da parte de Deus, o nosso clamor, a nossa oração, que ela seja viva no seu espírito, seja revelação para você, para mudar a sua vida. Queria convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar. Aquieta o seu coração de toda a agitação do dia. Leva sua mente cativa à obediência da palavra, se posiciona, tenha uma atitude de fé, de disposição, vence todo o cansaço do corpo, toda a indiferença. Rejeita isso no seu coração agora, para que a água viva da palavra possa te lavar nesse dia. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, colocamos a nossa vida na Tua presença, colocamos cada aluno, cada momento dessas ministrações de Romanos. Dá-nos revelação, ó Deus, o pleno conhecimento da Tua verdade. Dá-nos graça, sabedoria, clareza de pensamentos, revelação. Nós proibimos o inimigo de tocar, ó Deus, nas aulas, nos equipamentos, na vida dos alunos. Quebramos toda a cadeia espiritual da maldade e pedimos que a Tua unção, Tua vida, o Teu poder, Teu vigor, Tua graça esteja sobre nós, renovando cada um, Pai. A nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Na última aula, nós paramos falando a respeito ainda do capítulo 1, do verso 1 até o 17, e estamos falando do Evangelho de Deus. Paulo está dizendo ali, e no verso 7, ele fala, abra sua Bíblia aí no capítulo 1 de Romanos, no verso 7 ele diz: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, o ponto que Paulo está colocando aqui é que o Evangelho também nos foi dado para sermos santos. Para sermos santos. E você tem que entender que quando nós falamos disso, existe uma santificação que ela é posicional e existe uma santificação que ela é disposicional. Qual que é a diferença? Uma coisa, por exemplo, é que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso é verdade? Sim, porque está na palavra de Deus. Mas no primeiro momento, aí eu pergunto para você, mas você tem percebido, você conhece vários irmãos ao seu lado, você acha que todos são mais do que vencedores na prática? Não. Essa é a resposta que nós damos. Por que então, pastor? O que acontece? Pois é, em Cristo, porque nós estamos nele, assentados com ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, legalmente, posicionalmente, nós somos mais do que vencedores. Porque eu estava numa posição de derrota, eu estava numa posição caída. No momento em que eu nasci de novo, que eu me converti, eu sou transferido para outro lugar, uma posição em Cristo. Então, posicionalmente agora e legalmente, eu sou mais do que vencedor. Mas Deus quer nos levar de algo que é real, que é posicional, porque eu estou em Cristo, a uma realidade. E aí nós chamamos de uma posição disposicional. Então, ser santificado posicionalmente é ser mudado de posição. Deus me tirou de um lugar e me levou para outro. Deus me tirou da vida do pecado e me separou para Ele. Então, isso é uma santidade posicional. Você compreende isso? Agora, eu e você fomos colocados em Cristo. Posicionalmente, nós já somos santos. Nós já somos separados para Deus. Mas nós precisamos avançar nisso. Nós precisamos agora de uma santificação disposicional, que é quando nós somos transformados na nossa disposição, na nossa vontade. Deixa eu te dar ainda mais um exemplo. Quando eu escolhi a minha esposa para casar,
eu a santifiquei para mim. Essa é uma situação. E nós fomos ali, né, no cartório, recebemos a bênção de Deus e nos casamos. Eu separei a minha esposa para mim. Legalmente agora, ela era minha. Mas a partir desse momento do casamento, ela precisa, agora, em contrapartida, ter uma santidade disposicional em relação a mim. Veja, no momento que eu me casei, que eu escolhi, eu a santifiquei para mim, eu a separei para mim. Mas agora ela precisa se manter separada para mim. Está entendendo? Agora vai exigir dela essa atitude. Eu escolhi você para mim, mas agora que você está escolhida para mim, que você está separada para mim, que você está santificada para mim, você precisa continuar da sua parte, mantendo essa santidade e se guardando unicamente para mim. Essa é uma santificação disposicional. Então Deus nos chamou através do seu evangelho, Ele nos escolheu, mas agora nós também precisamos de continuar sendo separados e santos para Deus. Amém? Está claro isso para você? É isso que a palavra de Deus está dizendo. 7. Paulo continua falando agora lá no verso 16, que o evangelho, ele é o poder de Deus. Poder de Deus. Em Romanos, a salvação não é apenas da condenação do inferno, mas significa muito mais do que isso. Quando a Bíblia fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, muitas vezes nós pensamos que a Bíblia está falando apenas salvação do inferno, mas a salvação aqui no original ela é muito mais ampla. É a salvação das doenças, é a salvação da miséria, é o evangelho que nos restaura, que nos liberta do pecado, que nos liberta do nosso ego, que nos liberta da nossa maneira natural de viver, né? Que nos liberta de todas as maldições. Ou seja, é uma salvação de uma maneira muito mais ampla. Essa salvação de Deus, ela nos salva completamente, né? Nos santifica, nos transforma e nos glorifica. Né? Veja, porque ela acontece em 3 momentos. É uma salvação plena. No dia que você foi salvo plenamente. No passado, no momento em que eu nasci de novo, a minha salvação ocorreu no meu espírito. Naquele momento, meu espírito foi transformado, se voltou novamente por Deus. E ali eu fui salvo. No presente, como eu sempre quero repetir e reafirmar, eu estou sendo transformado. Ou seja, eu estou sendo salvo na minha mente, nos meus valores, na restauração da minha alma, das minhas emoções. Todas essas coisas estão recebendo uma salvação plena. Mas no futuro, eu serei salvo também, você também, porque nós receberemos um corpo glorificado e viveremos pela eternidade. Por isso é que eu digo sempre, fica você pensando que no dia que você converteu, você apenas mudou de religião, você mudou de igreja. Não, para com isso, é muito mais do que isso. Agora, existe uma santa vida de Deus que começou um dia a trabalhar em você e que está ampliando, que está correndo, que está te transformando e que vai chegar um dia que vai glorificar você e você terá um corpo glorificado e nós viveremos na eternidade com Deus, onde o Senhor tem preparado coisas que olhos nunca viram, que jamais penetrou no coração humano daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então você percebe que nós estamos dentro de algo agora que não tem mais fim, que é muito precioso, que é muito poderoso. E isso é que é a salvação plena de Deus. 8º ponto, verso 17. A Bíblia também diz que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Veja, isso é uma coisa interessante e importantíssima de você compreender. A nossa salvação, ela procede do amor de Deus, como está lá em João 3,16, todo mundo sabe de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é óbvio que a nossa salvação, ela procede do amor de Deus. E a Bíblia também, como está escrito em Efésios 2, 8 e 9, ela é mediante a sua graça. A Bíblia fala que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu primeiro. É dom de Deus, não é por obras de homem algum, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é pela graça, ela procede do amor, ela é mediante a graça, mas ela está sustentada na justiça. Você tem que entender isso.
Repita comigo. A minha salvação procede do amor de Deus. Ela é mediante a sua graça, mas está sustentada pela justiça de Deus. Então, entende esse quadro. Essas três pontas estão costuradas umas na outra. Por quê? O que significa isso? Se a nossa salvação fosse sustentada, por exemplo, ou seja, quando eu falo sustentada, ela está em cima, ela está numa base, né, que garante ela. Se a nossa salvação fosse sustentada pela misericórdia de Deus, por exemplo, nós poderíamos nos sentir inseguros. Porque poderia ser que um belo dia Deus, né, não quisesse mais ter misericórdia de mim, e aí eu perderia a minha salvação, ou eu não seria salvo, porque a Bíblia diz lá em Romanos 9,18, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece o coração de quem lhe apraz. Nós vamos ver isso lá no capítulo 9. Então você vê, a Bíblia fala que Deus tem misericórdia de quem ele quiser, endurece o coração de quem ele quer. Então, se a minha salvação estivesse baseada na misericórdia, ele poderia querer ter misericórdia de mim hoje e não ter amanhã. E aí eu estaria inseguro. Mas é por isso que ela não está baseada aí. Mas com a justiça, não. Com a justiça, ela é diferente. Deus não pode escolher, por exemplo, não ser justo. Porque se Deus escolhe não ser justo, ele não seria Deus. Por isso que o Evangelho tornou-se uma questão de justiça. Ou seja, se eu creio em Jesus de todo o meu coração e confesso com a minha boca, eu estou dizendo que eu creio na justiça de Deus, que é Cristo. Eu creio no que Cristo fez na cruz do Calvário e que a minha dívida de pecado que constava contra mim foi paga justamente. Jesus cumpriu a justiça. Qual que é a justiça? Da lei. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte e que todos que morreram, todos que pecaram, precisavam morrer. Então, no momento que eu aceito Jesus, eu aceito o ato dele. Eu sou colocado nele e a justiça de Deus, que exige a minha morte, foi legalmente cumprida em Cristo. Uma vez que isso foi legalmente cumprido em Cristo, Deus agora, me entenda com toda reverência, é obrigado a me salvar, porque Deus não pode ser injusto. Seria como alguém dissesse assim, olha, você deve X, e por isso o seu nome está sujo. Você vai lá e quita a dívida e apresenta o documento da quitação. Agora, por lei, por força de lei, aquela empresa ali, o Serasa, aqui no Brasil, ela é obrigada a limpar seu nome. Por quê? Porque você pagou a dívida. Da mesma maneira, e muito mais Deus, na sua justiça, uma vez que nós cremos na obra da cruz de Jesus, a justiça foi satisfeita e Deus então é obrigado a nos perdoar, não é? E a nos salvar. Então o fato da sua justiça ser revelada não significa, por exemplo, que não existia antes. Significa simplesmente que antes ela não era visível, né? Porque para algo ser revelado precisa existir. Mas uma vez que Cristo vem, ela é revelada. Então isso é muito precioso. E a nossa salvação está garantida. Por quê? Porque é a justiça de Deus. É precioso e é por isso que nós podemos ter paz. Continuando ainda, a Bíblia fala que esse evangelho, ele é revelado de fé em fé. No original, se diz o quê? Que ele baseia-se na fé e apela para a fé. Vamos dizer isso junto? Diga comigo. Baseia-se na fé e apela para a fé. Ou seja, a justiça de Deus só pode ser manifesta para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, não é? Para aqueles que realmente têm esse ato de fé. A Bíblia fala que o justo, ele receberá a vida e viverá pela fé. Todos esses atos são pela fé. A palavra grega traduzida por viverá, aqui significa tanto viver como ter vida. Então nós podemos traduzir esse versículo da seguinte maneira. Olha aqui,
Diga comigo aqui, ó. O justo terá vida e viverá pela fé. Mais uma vez, vamos lá, 1, 2, 3 e... O justo terá vida e viverá pela fé. Então, todas as coisas de Deus, elas são recebidas e são desfrutadas pela fé. Essa afirmação, que é uma citação de Abacuque 2,4, e ela resume todo o livro aqui de Romanos. Veja, nós não temos como... o nosso relacionamento com Deus é uma relação de fé, você tem que entender isso. Porque quando você já viu Deus? Não, você nunca viu Deus de fato, nem Jesus você nunca viu. Não sei que você tenha sido arrebatado, né? Mas, então quando você chegar lá no céu, alguém vai se apresentar para você e vai dizer que é Deus, né? E você nunca viu. Como é que você vai acreditar que é essa pessoa? Como é que você vai saber que de fato é Deus? Pela fé. Porque para você, de outra maneira, ter essa certeza, você teria que primeiro procurar em todo o universo se não há outro Deus. Não é verdade? Mas, se isso fosse possível, como que você faria? Porque pode ser que a hora que você não é Deus. Então, quando você chegasse do outro lado do universo, pode ser que aquele Deus que você tinha encontrado ele na outra ponta, já foi para lá. E ele falou, tá vendo, eu estou aqui. Mas quem me garante que, de fato, né, não é o mesmo? Quem me garante que, de fato, agora não tem outro lá, ou não tem outro na outra ponta? Então você teria que estar no universo ao mesmo tempo em todos os lugares para descobrir se só tem um mesmo. E isso não tem jeito. Então você vê que mesmo lá, estando diante dele, nós cremos pela fé, que ele é Deus. Agora é óbvio, a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Há uma convicção interior que eu não sei explicar, mas que dentro de mim me garante, testifica de que é Deus. E isso é precioso. Não é? Então, veja que o Evangelho é esse e que ele precisa ser vivido pela fé. Amém? Eu quero continuar compartilhando com você e a partir de agora vamos ler do verso 18 até o 32. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia em Romanos 1, 18, 32 e nós vamos então continuar compartilhando a palavra com você em Romanos. Nós vamos falar agora a respeito da ira de Deus contra toda a humanidade. Então começamos agora um outro bloco. Paulo apresenta o Evangelho, a maneira como ele é apresentado, a base dele, a justiça dele, o amor, a graça, né? Mas agora ele apresenta por quê? E ele vai falar para quem que é. E ele vai demonstrar a ira de Deus sobre toda a humanidade, obviamente, que pode ser salva por esse Evangelho que foi apresentado. Então nessa segunda parte, acompanhe por favor a leitura. A ira de Deus se revela no céu, verso 18, contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza.
Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Veja, Paulo então aqui está proferindo a ira de Deus contra toda a humanidade. Esse trecho da palavra de Deus, então agora, vai tratar desse assunto, a ira de Deus contra toda a humanidade. Então, depois de apresentar aqui e mostrar o Evangelho de Deus, Paulo apresenta a questão da condenação em 4 aspectos. 4 aspectos. Ele vai mostrar a condenação de Deus. Nós vamos ver primeiro, nesse trecho que nós lemos, condenação de Deus sobre toda a humanidade, ok? É a primeira parte. Depois, no capítulo 2, do verso 1 até o 16, nós vamos ver depois, ele vai tratar sobre a condenação de Deus sobre os moralistas, as pessoas que acham que são muito corretas, tudo certinho, né? Na terceira parte, ainda no capítulo 2, do verso 17 até o capítulo 3, verso 8, ele vai tratar da condenação de Deus sobre os judeus religiosos, e aqui, na verdade, falando também dos crentes. E na quarta parte, do verso 9 do capítulo 3 até o verso 20, ele vai tratar da condenação sobre todo o mundo. Ok? Então, só para ficar claro na cabeça, Paulo vai tratar da condenação em 4 partes distintas. Sobre, vamos dizer lá, diga comigo aqui, sobre toda a humanidade, sobre os moralistas, sobre os judeus religiosos e sobre todo o mundo, ok? Isso é uma boa pergunta para cair na prova, né? Maravilha, então você já vai decorando aí. Mas hoje nós vamos falar dessa primeira parte, a ira de Deus contra toda a humanidade. Antes de alguém ser... Por que Deus tem que falar disso? Porque não tem jeito de você apresentar ou querer dar remédio para alguém que não admite que está doente. Muitos irmãos pregam o evangelho de uma maneira errada. Ele já chega oferecendo remédio. Mas a pessoa fala, por que eu vou fazer quimioterapia se eu não estou com câncer? Deus me livre, eu não quero um negócio desse, não. Não quero tomar remédio para isso. Eu não estou doente, né? Mas no momento em que você faz o diagnóstico e prova e mostra que aquela pessoa está doente, então ela vai aceitar tomar o remédio. Da mesma maneira, o evangelho tem que ser pregado dessa maneira. Nós apresentamos a lei e mostramos que ele está doente, que ele está caído sem Deus, está condenado no seu pecado ao inferno e que ele precisa de salvação. Por isso é que, ao apresentar a ira de Deus que está sobre todo homem caído, ele vai cair em si, ou pelo menos ele tem agora a oportunidade de cair em si e então aceitar a salvação. Se você não apresenta dessa maneira, então a pessoa pode rejeitar. Então, antes de alguém ser medicado, ele necessita reconhecer que está doente. E é por isso que Paulo, então, começa mostrando a condição de todo homem diante de Deus. Ele está deixando claro que todo homem diante de Deus está caído. E a menos que o homem aceite o diagnóstico colocado aqui em Romanos, ele não estará em condições de responder ao Evangelho. É por isso que nós temos que mostrar a condição de todo homem. Caso contrário, ele não tem como responder
né, a proposta de Deus no Evangelho de salvação. E a doença é essa. Todo homem está no pecado, nasceu no pecado e está debaixo da ira e da condenação de Deus. Essa é a doença que a humanidade toda está inserida e que todos nós nascemos debaixo dela. É a maneira de expor, de tocar o coração do homem para que ele possa aceitar a salvação. A maneira como Paulo demonstra a universalidade do pecado do homem e da culpa é dividindo a humanidade em 4 grupos de pessoas, como eu já mostrei para você, como nós listamos ali no PowerPoint passado. E aí ele passa a acusar um por um, acusar no bom sentido da palavra, no sentido de mostrar para cada grupo que, por mais que ele pode achar que não se classifica num, ele está classificado no outro grupo. E que ninguém vai se salvar daquela maneira. Não tem ninguém a salvo. Todo mundo que nasceu, né, o mundo todo, sejam os moralistas, sejam os religiosos, sejam os crentes, que são só religiosos, mas nunca nasceram de novo, está tudo debaixo da ira de Deus, da condenação, e que precisa ser alcançado. Então ele tem que colocar esses pontos para cada um deles, para depois confrontar, para depois oferecer, melhor dizendo, para depois oferecer, né? E o procedimento, em todos os casos, ele é o mesmo. Veja, primeiro, Paulo mostra que todos possuem um certo conhecimento de Deus. Essa é a primeira coisa que Paulo faz. E depois ele confronta com os fatos de que eles não têm vivido de acordo com esse conhecimento. E aí ninguém pode se declarar inocente. Esse é o caminho que Paulo está expondo. Ele vai mostrar que todo mundo, mais ignorante que seja, primeiro tem um certo conhecimento de Deus. E segundo, que não está vivendo de acordo com esse conhecimento e por isso está condenado. Então vamos lá. Primeiro, a ira de Deus aqui contra toda a humanidade, como nós já estamos falando. Nós precisamos fazer aqui uma conexão entre essa sessão, que é a ira de Deus sobre toda a humanidade, e a sessão anterior, o Evangelho de Deus. Então uma coisa está ligada à outra, não é? Paulo segue um raciocínio lógico, vai acompanhando a matéria, estabelecendo uma sequência e ao poder de Deus. Então veja, vamos olhar aqui, ó, entre essas coisas e o poder de Deus aqui no verso 16, depois a justiça de Deus no verso 17. Então o Evangelho é o quê? É o poder de Deus, ok? Para a salvação. Esse Evangelho está baseado na onde? Na justiça de Deus. Para que ele serve? Para nos livrar da ira de Deus no verso 18 e a glória de Deus na criação no verso 19 e 20, que é a prova de que todo homem tem um certo conhecimento de Deus. Então uma coisa está toda conectada com a outra, para trazer sentido, para trazer a salvação na prática. Vamos colocar o argumento de Paulo dentro de um diálogo, tá bom? Para você entender. Vamos criar aqui um diálogo com Paulo, para compreender o que ele está explicando. Eu quero que você acompanhe comigo aqui no PowerPoint. Então, aqui nós sempre temos aqui no quadrinho, ó, o Paulo, né, fazendo as afirmações e como se fosse nós fazendo as questões, ok? Então, vamos, deixa eu, aqui, e nós fazendo as questões aqui, deixa eu repetir, pronto. Então, vamos lá. Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho. E nós perguntamos: por que não, Paulo? Paulo responde: porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós perguntamos: como assim, Paulo? E ele responde: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. É a maneira de Deus de justificar o pecador. Nós perguntamos mais uma vez: por que isso é necessário, apóstolo Paulo? E ele responde: ora, porque a ira de Deus
se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E nós, mais uma vez, questionamos. Mas como têm as pessoas suprimido a verdade, Paulo? E ele responde, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto no meio deles. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus têm sido conhecidos. Então veja que Paulo nos mostra que a revelação de Deus tem basicamente 4 aspectos. Então esse diálogo ele nos mostra claramente isso. O primeiro aspecto aqui, é que a revelação de Deus, a revelação da sua glória, está na criação de Deus, nas coisas criadas. Basta você olhar para você mesmo, para a natureza, para as plantas, para os animais, pela diversidade da criação. É fantástico, não há como esconder, né? Nós vamos entrar em detalhes. Depois, ele fala que Deus também, a revelação da ira de Deus é contra o pecado daqueles que detêm ou que suprimem o seu conhecimento do Criador. Em terceiro aspecto, aqui, a revelação da justiça de Deus no Evangelho. E em quarto lugar, a revelação do seu poder salvando aquele que crê. Então, ele mostra a revelação de Deus em 4 aspectos. Na criação, da ira de Deus contra o pecado, no conhecimento do Criador, não é? Revelando lá a questão da ira, a revelação da justiça no Evangelho e do poder para salvar aquele que acredita. Essa é a maneira que Paulo está colocando as coisas de uma maneira clara. A partir do verso 18, Paulo faz uma profunda exposição da decadência do homem sem Deus em todas as culturas, em todas as épocas. Ele começa agora a colocar profundamente o que aconteceu com o homem sem Deus em todas as épocas, e obviamente isso inclui a nós também. E diante dessa depravação, Paulo faz uma afirmação. Ele afirma que a ira de Deus se revela do céu, ali no versículo 18, contra toda impiedade e perversão dos homens. Ou seja, a menção da ira de Deus, eu sei que ao mencionar isso, a ira de Deus, isso causa um grande desconforto nas pessoas, né? Um mal-estar na maioria daqueles que ouvem. Eles geralmente se perguntam, mas como que pode Deus se irar se a própria Bíblia condena a ira? Né? Muitas pessoas perguntam isso, como é que pode Deus ficar irado? A Bíblia fala que Deus é amor, isso não combina, e agora você está falando para mim que eu estou debaixo da ira de Deus. Tem um livrinho que eu gosto muito dele, ele chama, se você puder ler, do Sproul, ele chama Salvos de quê? É uma pergunta, né? E a primeira coisa que ele coloca é isso, é que no dia que você foi salvo, é um santo paradoxo. Você foi salvo, em primeiro lugar, de Deus. Porque Deus, a ira de Deus estava sobre mim e sobre você. E quando nós somos salvos por Deus, nós somos salvos da ira dele. Porque ia nos fulminou Jesus, né? No nosso lugar. Então Deus nos salvou da sua ira. E as pessoas ficam chocadas com isso. Então nós precisamos entender o que é a ira de Deus. O que é a ira de Deus? A ira de Deus, ela, em primeiro lugar, você tem que entender que ela não tem nada a ver com a ira humana, pecaminosa. Nós precisamos reconhecer que a ira, ela é também um atributo de Deus. Deus pode ficar irado. Deus fica irado. Existe uma ira que é de Deus. Então, embora exista também algo como uma ira, com indignação justa, quase sempre, na maioria das vezes, a ira humana, ela é irracional, ela é incontrolável, ela é cheia de vaidade, de egoísmo, de malícias, de animosidade, de vingança, né? Geralmente a ira humana está acompanhada de tudo isso. Mas a ira de Deus não. A ira de Deus, ela é absolutamente livre de todo esse veneno maligno que envolve a ira humana.
Não é essa ira que está em Deus. Nós precisamos separar as coisas. E você tem que entender outra coisa. O contrário da ira não é, como muitos pensam, não é amor, mas é a neutralidade, é a indiferença. Esse é o contrário da ira, não é? Como Deus não pode ser neutro, porque Ele é Deus, a sua ira é a manifestação da sua hostilidade contra o mal. É por isso que Deus pode odiar o pecado e amar o pecador. Então, a ira dele é contra o mal que aquela pessoa está vivendo. Mas é óbvio que está sobre aquela pessoa também, porque ela está praticando aquela situação. Agora, por que Deus, segundo lugar, revela a sua ira? A ira de Deus, ela é direcionada, a Bíblia diz, contra o mal. A nossa ira se levanta quando o nosso orgulho é ferido, normalmente. Quando alguém pisa no nosso calo, né? E nós não aceitamos, nós ficamos chateados, e coisa e tal. Então, a nossa ira se manifesta. A de Deus não. A ira de Deus, ela é uma ira inteiramente santa. Ela não é como a nossa, que está baseada no nosso ego. Vamos acompanhar algumas coisas aqui. No verso 19, por exemplo, diz que a ira de Deus é contra a impiedade e perversão dos homens que suprimiram a verdade de Deus e escolheram a mentira. Então veja, é contra a impiedade e perversão dos homens que suprimiram a verdade e escolheram a mentira. Essa impiedade não é simplesmente que eles façam o mal quando sabem que há algo melhor. Não é isso. Mas é que eles decidiram suprimir a verdade de Deus e ignorar. Simplesmente ignorar. Sabe e ignora. Os homens sabem da verdade sobre Deus. Mas arrogantemente eles decidiram ter uma sociedade sem Deus. E sem levar em conta a vontade soberana de Deus. Em outras palavras, a criação e tudo que foi colocado prova que Deus existe. Nós não podemos imaginar, por exemplo, vamos pegar aqui uma situação hipotética. O livro é feito, o livro de papel, né, que hoje temos aí os livros digitais, ele vem lá do eucalipto, da celulose e vira, né, todo o trabalho para se tornar um livro. Você acha que é possível pegar um monte de árvore de eucalipto, colocar ali, fazer uma explosão e vai cair do outro lado um monte de livro editado? Não vai, não faz sentido. O fato de ter um livro é a prova de que alguém pensou, de que alguém planejou, de que alguém escreveu, de que alguém produziu o papel, não é verdade? Quando você vê um microfone, você vê claramente que alguém teve que projetar. Agora, olha o homem. O que é isso? Olha a criação de Deus. Todo mundo sabe que há um Deus. A mente humana é algo tão fascinante, tão brilhante, que a medicina conhece assim quase nada, né, da profundidade, das conexões nervosas, de tudo que acontece ali. Meu Deus, é uma loucura. É um computador fantástico. Não dá para negar que há um Criador. Mas a Bíblia fala que arrogantemente estes homens rejeitaram, falaram, nós não queremos, nós vamos viver uma vida sem Deus. Esse caminho é o caminho do 666. A Bíblia fala que esse é o número da besta. Não sei se você sabe disso, já deve ter lido lá em Apocalipse. E o que é o número 666? A Bíblia fala que ele é número de homem e quem lê, entenda. Então basta você avaliar um pouquinho comigo para você entender, porque ele é um número de homem. O número 6 na Bíblia é o número da criação, é o número do homem, né? O homem foi criado no 6º dia. E tudo que na Bíblia aparece 3 vezes, fala de algo pleno, completo. Então, Paulo orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne dele. Jesus orou 3 vezes, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Veja, não é que eles oraram só 3 vezes, mas que eles fizeram de uma maneira plena e absoluta. E o número 6 aparece na Bíblia numa sequência de 3. 666, que é o número da besta. Ou seja, o número da besta é o número do homem 3 vezes. É o homem na sua plenitude sem Deus. É o homem dizendo,
nós somos Deus, nós não precisamos de Deus, nós vamos tomar conta da nossa própria vida. É o homem no ápice da sua arrogância e do seu orgulho, rejeitando o governo de Deus. Porque é isso que o anticristo vem. Ele vem para se levantar contra tudo que se chama Deus, para se posicionar contra Deus e para colocar o homem nessa posição, que é a posição da queda. Então você vê que a ira de Deus, ela é contra essa perversidade do homem, que, sabendo da verdade que há um Deus, decidiram arrogantemente viver sem Ele. Mas qual que é a verdade que os homens suprimiram? Paulo nos revela nos versos 19 e 20, que é a verdade do conhecimento de Deus. O verso 20 nos mostra que o que pode ser conhecido de Deus, em primeiro lugar, é mostrado na criação de Deus. Os atributos invisíveis de Deus, né? E o seu eterno poder e a sua divindade. Diga comigo, os atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade são mostrados na criação. Deus se fez visível e conhecido pelas coisas que Ele criou. Deus não é a planta, Deus não é o animal, é óbvio que não, mas a sua criação revela Ele. Por exemplo, quando você vê uma construção, quando você vê um prédio bonito, de vidro, aqueles prédios que tem lá em Dubai, por exemplo, aquelas torres lindas, maravilhosas, o que que compreende? Você consegue imaginar a mente do arquiteto. Nós temos um arquiteto famoso aqui no Brasil, já muito velho, Oscar Niemeyer. Então, ele tem um estilo. E todo mundo já sabe, quando vê uma obra, que é o estilo dele, que está por trás. Por quê? Porque a obra dele revela a personalidade dele, revela o gosto dele, a maneira que ele trabalha. Da mesma maneira, Deus se revela na sua criação. Ao olhar para a criação, nós podemos ver o Senhor. E é essa verdade que Paulo está falando, que os homens suprimiram. Assim como, né, como eu expliquei do artista que revela aquilo que estava no seu coração, o artista divino se revela também na sua criação. Vamos ler alguns versículos. Abre a sua Bíblia, por exemplo, não desmarca de Romanos não, mas lá no Salmo 19, verso 1, olha o que a Bíblia diz. Vou ler aqui rapidamente para você. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então olha para você ver. A Bíblia mesmo está falando que os céus proclamam as suas obras, proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Outro texto está lá em Isaías 6,3. Olha o que diz aqui em Isaías capítulo 6, verso 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha, e tem outros tantos versículos na Bíblia que mostram isso que nós estamos falando. Veja, a teologia, ela faz uma distinção entre a revelação geral e a revelação especial. Deixa eu marcar aqui para você. Revelação geral e revelação especial de Deus. Na história, nós temos estas duas revelações, mas elas são distintas em 4 aspectos. Deus se revela de uma maneira geral e Deus se revela de uma maneira especial. Então, na teologia, ela está diferenciada em cada uma delas. Vamos ver para você entender isso claramente. Qual que é a diferença aqui, então, da revelação geral e da revelação especial? Acompanhe aqui no PowerPoint. A revelação geral, em primeiro lugar, está disponível a todo homem e em todo lugar. Enquanto a revelação especial, ela só foi revelada para um povo em particular. Então, essa é a primeira diferença. A primeira, todo homem pode ver na criação de Deus. A especial foi para um povo especial. Em segundo lugar, que são os judeus, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, a revelação geral, ela é algo natural.
enquanto a revelação especial, ela é sobrenatural, porque ela envolve a encarnação de Cristo e a inspiração das Escrituras. Então ela é extremamente diferente. Eu não preciso de ter uma revelação sobrenatural para entender, para ver Deus, não é? Como eu tenho que ter para conhecer Ele na minha experiência, no meu espírito, e para compreender que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Então é uma segunda diferença. Terceiro, também uma outra boa pergunta para cair na prova. A revelação geral é contínua. Por quê? Porque ela tem vindo dia após dia, enquanto a revelação especial, ela é final e acabada em Cristo. Né? Isso foi consumado. E nas Escrituras, tudo que Deus tinha que revelar, Ele já revelou. A outra não. A cada dia o homem vai descobrindo mais um ser, mais uma planta, mais um animal, já viu? A revelação de Deus especial, não. Tudo já foi dado em Cristo e na palavra dele. E em quarto lugar e último, a revelação geral, ela é criacional. Certo? Por quê? Porque ela revela Deus através da criação. Mas a revelação especial, ela é salvífica. Porque ela revela a graça de Deus em Cristo Jesus. Então vamos recapitular aqui comigo? Diga comigo assim, vamos lá, vamos ler junto essa parte aqui. Vamos lá? Vamos lá? Eu vou contar até 3 e você lê comigo seguidão, ok? Está preparado? Vamos lá? 1, 2 e vai! A revelação geral está disponível a todo homem, em todo lugar, enquanto a revelação especial foi feita para um povo em particular. Segundo, a revelação geral é natural, enquanto a revelação especial é sobrenatural, porque envolve a encarnação de Cristo e a inspiração das Escrituras. Terceiro, a revelação geral é contínua, porque ela tem vindo dia após dia, enquanto a revelação especial é final e acabada em Cristo e nas Escrituras. Quarto, a revelação geral é criacional, porque revela Deus através da criação, enquanto a revelação especial é salvífica, revelando a graça de Deus em Cristo. Essas são as 4 diferenças entre a salvação geral e a salvação específica na palavra de Deus. Muito embora a revelação especial seja muito mais clara e específica, Paulo diz no verso 20 que os homens são indesculpáveis diante de Deus. Né? Como a natureza pode revelar Deus ao homem? Como que o homem pode ver? Alguém pode questionar isso. Se nós olharmos para a natureza, por exemplo, nós vamos perceber que a natureza possui as seguintes características. Quando você olha para a criação de Deus, você vai ver corpos e estruturas, né? Você vai perceber claramente que um cachorro tem uma estrutura, tem um corpo, uma árvore. Você vai perceber variedade e beleza na criação, nas plantas, nos pássaros, nos peixes. Você vai ver um arranjo do ecossistema e uma ordem, uma cadeia alimentar, tudo acontecendo ali. E você vai ver o quarto aqui, que existem propósitos e leis que regem toda essa criação, como a lei da gravidade, a influência do Sol na Terra, na Lua, né, todas essas coisas. Então, você vê claramente essas 4 coisas aqui, essas 4 características dentro da estrutura da criação. Quando o homem olha essas coisas, então ele vê claramente que o mundo não é fruto do acaso e de uma explosão cósmica, de um Big Bang, mas ela é obra de um Criador. E pode ver que o Criador, por causa dessa criação, tem também características. Ele vai perceber vida e identidade, inteligência e conhecimento, energia e poder, propósito e significado, desenho e ordem, beleza e majestade, glória e honra, valor e honra moral, mistério e coisas não reveladas. Então, tudo isso nós vamos perceber na criação, não é? E na aula que vem nós vamos terminar esse assunto e seguir em frente para ver a condenação
sobre os outros grupos que a palavra de Deus coloca. Deus abençoe, fique na graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém.